A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar nos Salmos 24. Diz assim a palavra: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Verso 7. Verso 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Versículo 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Verso 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Verso 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse Salmo 24, ele serve para nos dizer que não existe batalha que você não possa vencer com Deus. Se você tem Deus na sua vida, como princípio da sua vida, você terá o apoio dele em todas as batalhas que você enfrentar aqui na Terra. Nenhuma pessoa, por mais forte que seja, pode destruir você sendo seu inimigo. Deus vai arrancar você do campo de força dessa pessoa. E o próprio Deus vai neutralizar a força daquele que é seu inimigo para que você fique em paz. Por quê? Porque o versículo 1 já fala: do Senhor é a terra. Tem pessoas que pensam que são as donas da terra. Tem pessoas que tratam o próximo como se pudessem destruir o próximo. E essas pessoas de fato destroem o próximo que não tem relacionamento e conhecimento de quem é Deus. O mundo, ele não é um lugar justo. O mundo é um lugar de injustiça, onde algumas pessoas se apossaram da terra para dizer: nós mandamos e fazemos o que queremos. Mas aqueles que têm relacionamento com Deus escapam do campo de força do inimigo e das pessoas que fazem o mal. Por quê? Porque do Senhor é a terra. Então, como o Senhor é aquele que é o dono da terra, quando você que tem relacionamento com Deus se depara com essas pessoas que são más e que se apossam da terra, você recebe o livramento, porque Deus conhece tudo e todas as estratégias que essas pessoas usam para destruir as outras pessoas, e ele livra você do mal. Lá no Salmo 17, no versículo 8, está escrito assim, veja, Salmo 17, aqui no versículo 8, guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. O salmista aqui nesse versículo 8
faz essa oração e Deus responde. Ele guarda aqueles que confiam nele, como a menina do olho, e ele esconde você, que tem relacionamento com ele, à sombra das asas dele. Voltando para o capítulo 24, nós vemos que do Senhor é a terra. Então, se você anda com Deus, Deus guarda você da injustiça. Porque Ele é que é o dono da terra. E nós não temos que temer ninguém que se diga e que se auto-intitule dono ou governador de qualquer coisa. Porque do Senhor é a terra. Quando Pôncio Pilatos disse para Jesus assim: Você não sabe que eu posso te livrar? Jesus disse para ele: Nenhum poder te seria dado se não fosse pelo meu Pai. Jesus estava colocando Pilatos no seu devido lugar, dizendo: Você acha que é alguma coisa, mas na realidade eu estou entregando a minha vida para a salvação da humanidade. E se eu quisesse sair daqui, o meu Pai me tiraria. Você pensa que manda em alguma coisa, mas na verdade não manda. Você só está aí porque Deus permitiu. Então, do Senhor é a terra. Você que está passando por uma prova, pela perseguição de alguém, não se preocupe porque do Senhor é a terra. Diga para Deus: Senhor, me livra da injustiça do meu inimigo. E o Senhor te arrancará desse lugar e te dará livramento. Porque do Senhor é a terra, e veja o detalhe, e a sua plenitude. Toda a terra pertence ao Senhor. Ele governa sobre tudo. Qualquer pessoa que apareça no seu caminho com a aparência de que reina e governa, na realidade é uma ilusão. Peça para Deus te dar o livramento e Ele te dará. Veja que Deus fala aqui mais no Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É Deus que governa. Aquela pessoa que está ali no seu caminho, querendo servir como uma pedra de tropeço, é o Senhor, e essa mesma pessoa também, ela está sob o domínio do próprio Deus, assim como Pilatos estava sob o domínio do próprio Deus. E foi o próprio Deus que permitiu que ele soltasse Barrabás e que deixasse Jesus ser condenado. Versículo 2: Porque ele afundou sobre os mares. Veja que Deus fundou a terra sobre os mares. Nós, como seres humanos, olhamos para as águas e as águas não são firmes. Elas são fluidas. Mas Deus criou a terra sobre as águas, sobre os mares. Os mares que se agitam, que correm, Deus colocou ali a terra, mostrando que Ele tem poder de firmar tudo o que Ele quer, onde Ele quiser. Para Ele, nada é impossível. E Ele afirmou sobre os rios. Versículo 3: Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Veja que no versículo 1 e no versículo 2, o salmista aqui se preocupa em mostrar como Deus é grande, que Ele é o Senhor, que Ele é o dono da terra, que Ele é o dono de toda a plenitude da terra, que Ele é o dono do mundo e que foi Ele que fundou a terra. Aí no versículo 3 ele fala: diante desse Deus, que é tão grande, quem é que pode subir até o monte do Senhor? O monte do Senhor aqui significa a presença de Deus. Quem é que pode estar diante de Deus? Estar diante da presença de Deus? Ou quem estará no seu lugar santo? O lugar santo era um lugar na tenda que Deus havia estabelecido para Moisés lá no tempo em que o povo de Israel caminhava pelo deserto. Existia a tenda onde as pessoas entravam, existia o átrio, onde as pessoas ofereciam sacrifícios dos animais para que fossem perdoados os seus pecados,
existia o lugar santo, onde o sacerdote ficava, e existia o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para estar ali diante de Deus, apresentando o povo. Então ele fala que o lugar santo é o lugar reservado, é o lugar onde só o sacerdote chegava diante de Deus. E aqui ele pergunta: quem subirá na presença de Deus, ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ou seja, quem tem intimidade com Deus? E aqui ele responde, versículo 4: aquele que é limpo de mãos. Essa é a primeira característica. Você quer ter comunhão com Deus? Como que estão as suas obras? As mãos aqui falam a respeito das obras. Como estão as suas obras? Segunda característica, aquele que é puro de coração. Não adianta você dar esmolas, não adianta você pegar a Bíblia e distribuir na mão de muitas pessoas, se dentro do teu coração você carrega a mágoa do seu marido, da sua esposa, de um filho seu, de algum irmão seu, de alguma pessoa que faz parte da sua congregação. Você tem que fazer boas obras e você tem que ter o seu coração como de um bebê. Você tem que ter o seu coração limpo, porque se você guarda a mágoa, você não pode nem ofertar. Jesus disse: quando fores à igreja, quando apresentares a sua oferta no altar e lembrares que tem alguma questão com seu irmão, vai e se reconcilia com ele primeiro. E então volta e faz a sua oferta. Então, primeiro ponto, você tem que fazer boas obras, e segundo, você tem que ser limpo de coração, puro de coração. O ponto 3, que não entrega a sua alma à vaidade. Vaidade é aquilo que é vão, aquilo que não tem valor. Não adianta você ser limpo de coração, ser limpo de mãos, tem boas obras, é puro de coração, mas deixa o seu pensamento voando em coisas vãs. E depois a quarta característica, que nem jura enganosamente. Ou seja, aquilo que você fala tem que ser verdadeiro. Esse Salmo 24, podemos dizer que ele é um complemento ao Salmo 15. No Salmo 15, nós já gravamos o Salmo 15 aqui no canal, nós encontramos 10 características de quem quer andar com Deus. Até o título que nós colocamos quando meditamos no Salmo 15 foi: conheça os 10 pontos, os 10 passos para ter a presença de Deus. Porque ali nós vemos 10 passos, e alguns dos passos ali do Salmo 15 é não dar a língua para difamação. Veja aqui o Salmo 15. Ele fala aqui: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então veja, o versículo 3 fala claramente aquele que não usa a língua para o mal. Voltando aqui para o Salmo 24, é aquele que não jura enganosamente. Então só no versículo 4 nós temos 4 características. Seja limpo de mãos, seja puro de coração, cuide daquilo que a sua alma pensa, não entregue a vaidade. E 4, não jure enganosamente. Aí o versículo 5 fala assim, que as pessoas, ou seja, essa pessoa que faz isso, que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e não jura enganosamente, receberá a bênção do Senhor. Qual que é a bênção? A de estar diante do santo monte de Deus, que corresponde a estar no lugar santo, que corresponde a estar em um lugar de intimidade com Deus. Receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Deus fará a justiça por você. Deus tomará a sua causa nas mãos dele. Ele julgará aqueles que querem te julgar. Versículo 6. O salmista aqui está dizendo assim: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O salmista está dizendo assim, que o povo que estava juntamente com ele
Ele estava dizendo, ó, essa geração aqui é uma geração que busca a tua face. Que nós possamos ser essa geração. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não querem saber de Deus. Será que hoje nós poderíamos dizer que esta é a geração que busca ao Senhor? Eu acredito que nós temos uma geração de pessoas que está buscando o reino de Deus, mas existe uma grande quantidade de pessoas que está se perdendo, que está negando caminhar com Deus. Versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. As portas somos nós. Nós, quando a Bíblia fala aqui sobre portas, nós, cada um de nós é uma porta. Por que nós somos portas? Porque nós damos entrada. Nós servimos como entrada, como acesso das pessoas para outras pessoas. Aqueles que são nossos amigos são pessoas que nós podemos apresentar para outras pessoas. Se eu conheço uma pessoa que tem uma empresa e uma outra pessoa precisa conhecer esse empresário, ela vem e fala comigo, dizendo, você pode me apresentar para aquele seu amigo que é dono daquela empresa porque eu quero trabalhar ali? E eu posso ser a porta, a pessoa que venha por mim, que você vai conhecer aquela pessoa. Jesus é a nossa porta para chegarmos até Deus. Então aqui ele fala assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ou seja, levantem as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Nós que estamos com Deus, também somos entradas eternas. Nós somos entradas eternas porque anunciamos o reino de Deus e quem entra por nós conhece o Evangelho de Jesus Cristo e alcança o reino de Deus. Então, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Nós temos também uma alma, que é eterna. Então, aqui, quando o salmista escreveu, ele estava falando assim, vocês têm uma alma, vocês são como portas que precisam ser abertas para que Deus possa entrar em vocês. Então levantem as vossas cabeças para que vocês possam receber o Rei da Glória. Levantem as suas almas, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quando ele fala levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, aqui está um convite para nós. Como você tem caminhado no seu relacionamento com Deus? Você tem ficado deitado? Ficar deitado significa estar parado na obra, estar parado nas coisas de Deus, estar relaxado naquilo que Deus confiou em você. Existem dons e talentos que Deus entregou para que você faça algo para o reino de Deus. E você está fazendo? É hora de você se levantar. Levante-se, porta. Levante a sua cabeça. Você tem uma alma que é eterna e essa alma precisa se voltar para Deus. Quando você se levanta dizendo, Deus, eu estou aqui, entra na minha vida, o Rei da Glória entrará. Verso 8. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor, que é forte e poderoso. Você pode estar pensando, mas eu estou deitado, eu estou caído, eu não consigo mais me levantar. O Senhor é forte. O Senhor é a sua fortaleza. E o Senhor é poderoso. Ele tem poder de realizar aquilo que você não pode, aquilo que você não consegue. O Senhor é poderoso na guerra. Está sofrendo uma batalha, uma perseguição? Começou a fazer um trabalho na sua igreja e alguém se levantou dizendo que você não é apto? Deixa isso na mão de Deus, mas não fique deitado, continue fazendo.
O Senhor é poderoso na guerra. Ele vai dizer: esse é o meu filho. Eu que coloquei ele aqui. É ele que vai pelejar a guerra por você. Versículo 9: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas e eternas, e entrará o Rei da Glória. Quando o versículo 9 repete o versículo 7, a palavra aqui está dizendo assim: sou eu, Deus, o Rei da Glória, que estou dizendo para você: se levante, levante a sua cabeça, se levante, alma, porque eu sou o Rei da Glória. Aí o versículo 10, o salmista faz uma pergunta: quem é este Rei da Glória? Veja que mais uma vez ele repete o versículo 8. O Senhor só que agora no versículo 10 ele fala algo novo de Deus. No 8 ele falou: o Senhor é forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. No versículo 10 ele fala que Deus é mais do que isso. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele não é Deus de um só exército. Ele reina sobre todos os exércitos. Pode vir todos os inimigos que quiserem. O Senhor é Deus de todos os exércitos. Ele pode derrubar 10, 20, 30 exércitos. Não interessa quantos exércitos se levantem contra você. Deus está com você. No Salmo 27, nós vemos aqui que ele fala no versículo 3: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Então veja que o Salmo 20, o versículo 24, o versículo 10, aqui quando fala o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória, no Salmo 27, o salmista fala que ainda que se levantasse um exército, eu não temeria, o meu coração não temeria. Mas o versículo 10 ele vai além. Ele fala que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Você não precisa temer. Duas vezes aqui, no versículo 7 e no versículo 9, a palavra fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Não fique cabisbaixo, erga a sua cabeça. Deus é com você. Ele é, como diz o versículo 8, forte e poderoso. E como diz o versículo 10, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E o versículo 8 ainda fala: ele é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Senhor de todos os exércitos. Confie no Senhor. E se você quer estar na presença dele, recorde o Salmo 15. Lá no Salmo 15, tem 10 características para você ter a presença de Deus. E aqui, no Salmo 24, tem 4. O que é limpo de mãos, o que é puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e que não jura enganosamente. Então, cuide das suas obras, que as suas mãos sejam limpas. Guarde o teu coração como um recém-nascido. Não deixe ninguém ferir ou magoar você. Deixe a vingança na mão de Deus. Não entregue a sua alma a coisas vãs. Busque instrução, leia provérbios, leia salmos, busque a sabedoria o tempo todo, ocupe a sua mente com coisas que são úteis para o reino de Deus. Não gaste um momento da sua alma vendo coisas que são vãs, gastando seu tempo com pornografia, ou com mentiras, ou em rodas de pessoas que vivem se ocupando de falarem de coisas inúteis. E não jure enganosamente. Fazendo assim, você receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Faça parte da geração daqueles que buscam a face de Deus. E levante-se, porque Deus é o Rei da Glória. Ele é forte e poderoso, poderoso na guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Deus abençoe. A paz de Jesus. Amém.